13º grande arcano: a morte. A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não morrereis, mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Gênesis, capítulo 3, versículos do 2 a 5. Ossos secos, ouvi a palavra de Javé. Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Caro amigo desconhecido, nunca ficaste impressionado pelos enunciados opostos de Deus e da serpente a respeito da morte, em a narração da queda no livro do Gênesis? Deus disse: Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás. A serpente disse: Não morrereis. Deus é formal. A serpente também. A serpente simplesmente mentiu ou se trata de erro fundamental de sua parte? Ou a sua afirmação é verdade da ordem das verdades próprias do domínio da serpente, que são mentiras no domínio das verdades de Deus? Em outros termos, existem duas imortalidades e duas mortes diferentes, umas do ponto de vista de Deus e outras do ponto de vista da serpente? De modo que a serpente entenda por morte o que Deus entende por vida e entende por vida o que Deus entende por morte? Eu te convido, caro amigo desconhecido, a te esforçares para encontrar a resposta para essa questão, considerando os frutos de meu próprio trabalho. A resposta a essa questão é o arcano da 13ª lâmina do tarô, a morte. Essa lâmina representa um esqueleto que ceifa só o que brota acima do solo negro e se eleva acima dele, as mãos, as cabeças. A nossa experiência empírica da morte é a do desaparecimento dos seres vivos do plano físico. Essa é a experiência que nos dão nossos 5 sentidos. Mas o desaparecimento como tal não se limita a isso, uma vez que é experimentado também no domínio da experiência interior ou da consciência. Imagens e representações desaparecem dela como os seres vivos desaparecem da experiência dos sentidos. É o que denominamos esquecimento. Todas as noites esse esquecimento se estende sobre nossa memória, nossa vontade e nosso entendimento, de modo que nós nos esquecemos inteiramente. É o que denominamos sono. Para a nossa experiência toda, exterior e interior, o esquecimento, o sono e a morte são 3 manifestações da mesma coisa, a saber, da coisa que faz desaparecer. Disse que o sono é irmão mais novo da morte. Ajuntemos que o esquecimento é irmão do sono. O esquecimento, o sono e a morte são 3 manifestações de intensidade diferente de um só princípio ou de uma só força, que faz desaparecer os fenômenos intelectuais, psíquicos e físicos. O esquecimento está para o sono como o sono para a morte. Ou ainda, o esquecimento está para a memória como o sono para a consciência. E o sono está para a consciência
como a morte para a vida. Esquecemo-nos, adormecemos e morremos. Lembramo-nos, despertamos e nascemos. A recordação está para o esquecimento, como o despertar está para o sono, e o despertar está para o sono, como o nascimento para a morte. Esquecemo-nos de nós mesmos quando adormecemos, e recordamo-nos de nós mesmos quando despertamos. Quando morremos, é o mecanismo do esquecimento que age. Quando nascemos, é o mecanismo da recordação. Quando a natureza se esquece de nós, morremos. Quando nos esquecemos de nós, adormecemos. E quando perdemos o vivo interesse que tínhamos por alguma coisa, esquecemo-nos dela. Não devemos, contudo, esquecer-nos de que os domínios respectivos do esquecimento, do sono e da morte são mais vastos e mais profundos do que o esquecimento intelectual, o sono orgânico e a morte clínica. Além do esquecimento intelectual, existem um esquecimento psíquico e um esquecimento da vontade, como há, além da memória intelectual, uma memória psíquica e uma memória da vontade. Assim pode acontecer que tenhamos recordação intelectual clara e precisa de um amigo de outrora, junto com um esquecimento psíquico total dele. Recordamo-nos dele, mas sem a viva amizade de antigamente. Pode até acontecer de que nos lembremos intelectualmente e psiquicamente, isto é, com sentimento vivo, de uma pessoa da qual estamos esquecidos no domínio da vontade. Lembramo-nos dela, talvez, com ternura, mas sem podermos fazer nada por ela. Além do sono orgânico, durante o qual estamos deitados e esquecidos de tudo, inclusive de nós mesmos, há um sono psíquico e um sono da vontade. Durante as 16 e 18 horas em que estamos acordados, algumas camadas de nosso ser psíquico estão dormindo. Quando estamos acordados, algumas camadas dormem para muitas coisas, para fatos, pessoas, ideias, Deus. E se Buda é considerado e venerado como plenamente acordado para os fatos da vida humana, como a doença, a velhice e a morte, é porque aqueles que não são Budas sabem que dormem para esses fatos, não intelectual, mas psiquicamente e em sua vontade. Eles sabem e não sabem ao mesmo tempo, porque sabemos verdadeiramente quando compreendemos o que sabemos, quando sentimos o que compreendemos e quando pomos em prática o que compreendemos e sentimos. Do mesmo modo, além da morte clínica, há a morte psíquica e a morte moral. Durante os 70 ou 80 anos de nossa vida, temos em nosso ser psíquico camadas mortas. Há coisas que faltam ao nosso ser psíquico e moral. A ausência da fé, da esperança e do amor não pode ser remediada por argumentos, nem por exortações, nem mesmo por exemplo vivo. Só um ato da magia divina ou da graça pode insuflar a vida no que está morto. Se Cristo é venerado como ressuscitado, é porque aqueles que trazem em si a morte sabem que só a magia divina é que pode ressuscitar o que está morto neles, e que Cristo ressuscitado é o penhor disso. Ao esquecimento, ao sono e à morte, como também à recordação ao despertar e ao nascimento, aplicam-se expressões imaginárias ou simbólicas próprias. Assim, a cor preta é a imagem do esquecimento, os tufos de erva são a imagem do sono, e o esqueleto com alfange
é a imagem da morte. A cor preta é o símbolo do esquecimento tanto involuntário e natural, como do esquecimento voluntário e sobrenatural do qual fala São João da Cruz, ou das 3 noites, a dos sentidos, a do entendimento e a da vontade, nas quais se dá a união da alma com Deus. Os tufos de erva ou as folhas são o símbolo do sono, porque o sono profundo é o estado no qual vivemos a vida vegetativa. A vida orgânica, a respiração, a circulação, a digestão e o crescimento, continua, sem que a humanidade estejam presentes. Quando estamos imersos no sono, somos plantas. O esqueleto é o símbolo da morte, porque ele reduz o fenômeno do homem consciente, móvel, vivo e material ao que nele é mineral, o esqueleto. O esquecimento natural reduz o homem à animalidade. O sono natural o reduz à vegetalidade. A morte natural o reduz à mineralidade. O problema todo da morte, compreendendo os 3 graus, o esquecimento, o sono e a morte propriamente dita, ou o arcano da morte, deve, por isso, apresentar-se a nós como a imagem de uma esfera negra, tendo acima de si tufos de ervas e acima delas um esqueleto. É precisamente assim que se apresenta a 13ª lâmina do tarô. A contextura da lâmina é a das 3 manifestações do princípio da subtração, o esquecimento, o sono e a morte. Nela vemos o solo preto, os tufos de ervas azuis e amarelas e o esqueleto ceifando. A lâmina contém ainda um 4º elemento, representado por cabeças, mãos e um pé humanos. Sobre eles falaremos adiante. O 13º arcano do tarô é, portanto, o do princípio da subtração ou da morte, que é o contrário do princípio da adição ou da vida. É necessário subtrair o eu do corpo astral, do corpo etéreo e do corpo físico, para que se possa compreender o mecanismo do esquecimento. É necessário subtrair o eu e o corpo astral do corpo etéreo e do corpo físico para se obter o estado do sono. É necessário, enfim, subtrair o corpo etéreo do corpo físico para se obter o cadáver, isso é, o fato da morte. Esses 3 degraus de subtração constituem, em seu conjunto, o processo da desencarnação, como os 3 degraus da adição correspondente constituem um conjunto do processo da encarnação. Porque a encarnação é a adição do corpo astral ao eu, a adição do corpo etéreo ao corpo astral e ao eu, e a adição do corpo físico ao corpo etéreo, ao corpo astral e ao eu. Ora, o alfange nas mãos do esqueleto da lâmina representa a obra da subtração. Ele simboliza a força de desencarnação, isto é, a força que corta os laços entre o eu e o corpo astral, esquecimento, os laços entre o corpo astral e o corpo etéreo, sono, e os laços entre o corpo etéreo e o corpo físico, mortal. Quais são os laços entre a alma e o corpo, melhor, entre a alma e os corpos, que são cortados pelos 3 princípios da subtração? Que é que une o eu ao corpo astral, o corpo astral ao corpo vital ou etéreo e o corpo vital ao corpo físico? Em outros termos, como e por que lembramo-nos do passado? Como e por que despertamos de manhã?
como e por que vivemos algumas dezenas de anos. Abstraiamo-nos da imensa literatura que trata dessas questões e entreguemo-nos a um trabalho meditativo, isto é, trabalhemos para pensarmos imediatamente no assunto que nos ocupa, sem passarmos por fatos tomados de fontes que não sejam nossa experiência e nossa compreensão imediatas. Meditar é pensar para se atingir a certeza no foro interno, renunciando-se a toda pretensão de chegar a ideias de validade universal, a ideias que tragam alguma contribuição à ciência. Na meditação, e essas cartas não são mais que meditações, trata-se de uma questão posta com toda a honestidade por nossa consciência e a qual a nossa consciência responderá: que sei eu? E não que se sabe. Caro amigo desconhecido, abstraiamos, pois, para o momento do que se sabe, do que se diz, do que se tem a dizer a respeito dos laços entre a alma e os corpos, e vejamos, nós mesmos para nós mesmos, o que sabemos e podemos saber a respeito deles. Consideremos, em primeiro lugar, o domínio do esquecimento e da recordação, a memória. No domínio subjetivo, a memória é a magia que efetua a evocação das coisas do passado, tornando-as presentes. Como o feiticeiro ou o necromante evoca os espíritos dos mortos, fazendo-os aparecer, também a memória evoca as coisas do passado e as faz aparecer à nossa vista interior mental. A recordação presente é o resultado da operação mágica no domínio subjetivo, pela qual consigo fazer surgir do nada negro do esquecimento uma imagem viva do passado. Marca impressa? Símbolo? Cópia? Fantasma? Ela é a marca impressa enquanto reproduz uma impressão recebida no passado. É um símbolo enquanto se serve de minha imaginação para representar uma realidade que ultrapassa sua representação imaginária. É cópia enquanto só quer reproduzir o original do passado. É fantasma enquanto é a aparição surgida do abismo negro do esquecimento e enquanto faz reviver o passado, tornando o presente a minha visão interior. Qual é a força que age na operação mágica subjetiva da recordação? Tenho a experiência de 4 espécies de memória: memória automática ou mecânica, memória lógica, memória moral e memória vertical ou reveladora. A memória automática ou mecânica raramente faz o ato de recordação. A recordação acontece. Ela se verifica segundo as leis do automatismo das associações, isto é, das semelhanças, das afinidades, dos contrastes, etc. A recordação efetua-se sem que eu participe dela, a não ser como observador. Essa espécie de memória oferece à minha escolha, por ocasião de cada impressão que recebo, uma multidão de imagens do passado. Assim, quando vejo um cachimbo, posso escolher entre as imagens do passado que se apresentam por si mesmas ao meu espírito. Um velho lobo do mar que vi em tal lugar, num ano tal. Um livro sobre os peles vermelhas que falava do ritual do cachimbo. Meu amigo S, que afugentava todo mundo quando acendia seu cachimbo cheio de fumo cultivado e preparado por ele mesmo durante a última guerra, etc. A memória lógica exige esforço. Exige que a pessoa pense para se lembrar das coisas. Assim,
Se quero lembrar-me da trindade hindu, mas esqueci-me de um dos 3 termos, pergunto-me: se é o Criador e o Destruidor, Brahma e Shiva, qual outro princípio que deveria estar entre o Criador e o Destruidor? Concentro-me e esforço-me para preencher logicamente o lugar vazio entre os dois. Ah, é o princípio conservador, Vishnu, digo-me. Na memória lógica, há menos automatismo e mais esforço consciente. Na memória moral, quase não há automatismo. A recordação não é mais alguma coisa que acontece, mas um ato mágico autêntico, embora subjetivo. É o amor que age na memória moral quando ela relembra coisas do passado. Nela são a admiração, o respeito, a amizade, a gratidão, a afeição, etc., que tornam as coisas do passado inesquecíveis, isto é, evocáveis a qualquer momento. Quanto mais alguém amou, tanto mais se recorda pela memória moral. Regra geral, os jovens têm memória mecânica muito forte, mas com a idade ela se enfraquece, sendo ajudada pela memória lógica ou intelectual. As pessoas que não cuidaram de desenvolver o gosto pelo esforço intelectual, quando chegar à idade madura, terão dificuldades com sua memória. A memória mecânica ficará cada vez mais deficiente e o mesmo acontecendo com a memória lógica, chamada a supri-la. Quanto à memória moral, será chamada, sobretudo, na idade avançada, a substituir cada vez mais não só a memória mecânica, mas também a memória lógica e intelectual. Então, é o coração que fornece a energia que alimenta e mantém a memória e supre a deficiência crescente da memória mecânica e da memória intelectual. A pessoa que tem deficiência senil da memória geralmente deixou de substituir a tempo as funções da memória intelectual, sem falarmos da memória mecânica, pelas da memória moral. As pessoas que podem e sabem dar a todas as coisas valor moral e ver em todas as coisas sentido moral terão, em idade muito avançada, memória normal, se não excelente. A memória moral, da qual nada está excluído, é tanto mais eficiente quanto menos indiferente for. A indiferença, a falta de interesse moral, é a causa fundamental das falhas frequentes na idade avançada. Quanto menos indiferente é alguém, mais se lembra do passado e mais capaz é de aprender coisas novas. Há ainda a 4ª espécie de memória, que designamos como memória vertical ou reveladora. Ela não é a memória do passado que liga as coisas no sentido horizontal, hoje, ontem, anteontem, etc., mas no sentido vertical, aqui e mais em cima, e mais em cima, etc. Ela é a memória que liga não o presente ao passado do plano da vida física, psíquica e intelectual, mas que liga o plano da consciência ordinária aos planos dos estados de consciência superiores ao da consciência ordinária. Ela é a faculdade do eu interior de reproduzir a experiência e o saber do eu transcendente, ou, se quiserdes, a faculdade do eu transcendente de empregar com sua experiência e seu saber a consciência do eu inferior. Ela é a ligação entre o olho superior e o olho inferior que nos torna automaticamente religiosos, sábios e refratários aos assaltos do ceticismo,
do materialismo e do determinismo. Ela é também a fonte da certeza não só de Deus e do mundo espiritual com seus seres hierárquicos, mas também da imortalidade do nosso ser e da reencarnação, no caso em que alguém se tenha reencarnado. A aurora é amiga das musas, e outros provérbios dos povos, como a hora da manhã tem ouro na boca, provérbio alemão, ou a manhã é mais sábia do que a tarde, provérbio russo, referem-se aos benefícios da memória vertical, recebidos da manhã, depois do retorno da consciência do plano do êxtase natural ou do sono. A memória vertical é mais eficaz à medida que os 3 votos sagrados de obediência, pobreza e castidade tornam o homem inferior capaz de ouvir, de perceber e de receber as coisas do alto sem distorções. A memória vertical, no fundo, é desenvolvimento da memória moral levada a grau mais elevado. Por isso, no desenvolvimento da memória vertical, o que conta é só a purificação moral trazida pelas práticas dos 3 votos sagrados. Os interesses intelectuais como tais não contam. Eis esboçado o inventário do domínio da memória. Voltemos agora à questão: qual é a força que age na operação mágica subjetiva da recordação? Em primeiro lugar, devemos considerar que, na escala que apresentamos há pouco, a saber, a memória mecânica, a memória intelectual, memória moral e a memória vertical, trata-se dos graus de afastamento e de proximidade no que diz respeito à apreensão imediata. Também dos graus de lucidez que a evidência pode atingir na apreensão do como e do porquê do funcionamento da memória mediante a consciência. De fato, quanto mais mecânica é uma coisa, mais ela se afasta da apreensão imediata da consciência e mais misteriosa e incompreensível ela é. Na verdade, a explicação puramente mecânica não é explicação, porque afasta o objeto a explicar do domínio no qual a compreensão tem lugar, o das coisas sensíveis e pensáveis, para situá-las no domínio do inconsciente e, com isso, da incompreensibilidade. Aquele, por exemplo, que quer explicar o fenômeno do sorriso pelas contrações dos músculos da região da boca e da face, e essas pelos impulsos elétricos transmitidos pelos nervos da central chamada cérebro, não dará nenhuma explicação do fenômeno do sorriso, ainda que descreva corretamente o processo mecânico. Isso porque faz abstração da graça da qual o sorriso é manifestação, e a qual pôs em movimento tanto os impulsos elétricos dos nervos como os músculos da boca. O que se manifesta no sorriso não são os nervos e os músculos, mas a graça. A explicação mecânica não explica. Ela desloca as questões do domínio da compreensibilidade para o da incompreensibilidade, da luz da consciência para as trevas do inconsciente. Porque o que denominamos mecânico, na realidade é o inconsciente, ou antes, o que é privado da consciência, sendo assim inacessível à consciência intelectual e sensível. A mecanicidade não é o domínio das respostas, e sim o cemitério das questões reais. Por isso, na escala da memória, não devemos nem podemos procurar compreender a operação da recordação no domínio em que ela é inatingível e incompreensível, a saber,
no domínio da memória mecânica. Devemos procurá-la na outra extremidade da escala, onde ela está menos cercada das trevas da mecanicidade e onde ela revela melhor sua essência na luz da consciência, isto é, no domínio da memória moral e, sobretudo, no domínio da memória vertical. Porque o que esclarece e explica os estádios anteriores é o estádio do desenvolvimento completo, e não vice-versa. É pelo máximo que compreendemos o mínimo, e não vice-versa. É a consciência que torna compreensível o mecânico e o inconsciente, sendo esse último a consciência reduzida ao mínimo, e não vice-versa. A chave da evolução biológica da natureza é o homem, e não a célula primitiva orgânica. Devemos então procurar a chave da operação de chamada da memória no mais alto grau de seu desenvolvimento, a memória moral e a memória vertical. Qual é, portanto, a força que age na operação mágica subjetiva da recordação, tal como ela se revela na memória vertical e na memória moral? Ei-la revelada em seu mais alto grau, uma vez que as outras não passam de manifestações análogas, mas enfraquecidas. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Jesus chorou, comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: Retirai a pedra. Retiraram então a pedra. Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e as mãos enfaixados e com o rosto recoberto com sudário. João, capítulo 11. Eis a força da chamada em sua manifestação mais completa, mais forte e mais elevada. Ela é o amor, porque Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. A operação da chamada para a vida, ou ressurreição, tem 3 estádios: vir, tendo Jesus chegado, retirar a pedra, e a chamada, ele gritou em alta voz. Primeiramente, vir. Vir e chegar são a atividade que procura e encontra a última porta que separa aquele que chama daquele que é chamado. Os mais ou menos 15 estádios entre Betânia e Jerusalém que o Mestre percorreu para chegar ao sepulcro de Lázaro representam o primeiro esforço da operação de chamada. Chegar o mais perto possível da pessoa a ser chamada. Depois, retirar a pedra. É o esforço que vence a dúvida, a depressão, a fadiga, o desespero e tudo o que, como a pedra diante do sepulcro, barra o caminho ao que é chamado. Por analogia, somos incapazes, no domínio da memória vertical e da memória moral, de nos lembrarmos das coisas que julgamos perdidas para sempre. A dúvida e a falta de fé paralisam o esforço da chamada e são como a pedra colocada diante do sepulcro. Muitas vezes, se não sempre, essa pedra é a causa da ausência de todo sentimento vivo e convincente concernente às vidas anteriores e à reencarnação. Por mais que as reminiscências precisas e concretas batam à porta,
A pedra colocada diante dela não lhes permite sair de sua profundeza e entrar na luz da consciência. Enfim, a chamada. O grito em alta voz e o esforço culminante e supremo da operação de chamada pela força do amor, seja para a vida, como no caso de Lázaro, como para a memória, como no caso da chamada para a memória vertical e moral. Quanto mais forte e audível é uma voz no mundo físico, tanto mais intensas são as vibrações que ela produz no ar. No mundo espiritual, quanto mais audível, forte é uma voz, tanto mais esforço e sofrimento ela exprime. O trabalho e o sofrimento são o que torna a nossa voz audível ao mundo espiritual e no mundo espiritual, criando nele vibrações suficientemente fortes. Eis porque o rosário é a Ave Maria repetida 150 vezes e o Pai Nosso repetido 15 vezes. Porque se é o sofrimento que torna audível uma única palavra para a oração jaculatória, por exemplo, Jesus, o que torna audível as orações do rosário é o esforço repetido. Eu faltaria ao respeito devido à verdade, se não dissesse que o esforço do rosário fundado no sofrimento faz dele um meio poderoso, às vezes quase todo poderoso, da magia sagrada. O grito em voz forte, que é o ato decisivo de toda a operação de chamada, deve ser forte pelo esforço e pelo sofrimento. Jesus chorou. E estremecendo de novo em si mesmo, ele se dirigiu ao sepulcro e gritou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O amor que chora e aplica todos os seus esforços à ação realiza o milagre da chamada do que está esquecido à memória e do morto à vida. A recordação seria então milagre? Sim, milagre. Mas permite-me, caro amigo desconhecido, dizer sobre o milagre alguma coisa que considero da mais alta importância e da qual todo hermetista cristão e todo cabalista deveria tomar conhecimento, a saber, que não há milagre fora do miraculoso e que o homem só é homem enquanto vive do milagre, pelo milagre e para o milagre. Tudo o que não é máquina, física, psíquica e intelectual, é milagre. E tudo o que não é milagre é máquina, física, psíquica ou intelectual. A liberdade é milagre, e o homem é livre na medida que não é máquina, física, psíquica e intelectual. Não temos outra escolha a não ser entre a máquina e a escravidão, de um lado, e o milagre e a liberdade, do outro. A máquina humana funciona segundo um programa determinado, expresso pela máxima: o máximo de prazer com o mínimo de esforço, de modo a se prestar a uma predição precisa em suas reações às circunstâncias. No domínio intelectual, ela rejeita toda noção e toda ideia que não se harmonizem com o sistema intelectual estabelecido nela. No domínio psíquico, ela rejeita tudo o que não se harmoniza com o complexo de felicidade estabelecido nela. E no domínio físico, ela segue automaticamente as ordens emitidas pelo complexo instinto estabelecido nela.
Há funcionamento normal da máquina humana quando um rico se declara anticomunista e um pobre pró-comunista. Mas é milagre, isto é, ato de liberdade, quando um rico abandona suas posses e abraça a pobreza, como o fez Santo Antão, o Grande, bem como muitos outros santos que fizeram o voto de pobreza. O milagre de São Francisco não é só a cura do leproso, mas também o seu amor à dama pobreza. Os milagres de Jesus culminaram com a ressurreição de Lázaro, ou quando ele disse em plena agonia no Calvário: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Tudo o que se faz é milagre. Todo o funcionamento intelectual, psíquico e físico da natureza, isto é, do automatismo humano, é máquina. O sermão da montanha é o ensinamento do fazer e do triunfo sobre um funcionamento. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos difamam e perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Tal é o ensinamento que visa libertar o homem da máquina de todo funcionamento e que é a escola do milagre. Porque bendizer aquele que nos amaldiçoa é milagre do ponto de vista do funcionamento normal e natural das reações da máquina humana. Porque isso não acontece, é feito, é criado. Repito, tudo que se faz é milagre, e nada é feito sem que seja milagre. Tudo que não é milagre não é feito, mas acontece como parte do funcionamento automático. É pelo milagre que o ser verdadeiro se exprime e que seu verbo criador se revela. É, pois, falso interpretar as fórmulas do começo do Evangelho segundo João como ensinamentos de uma espécie de racionalismo cósmico, análogo à doutrina do nu estoico. Uma vez que as fórmulas do começo do Evangelho segundo João afirmam claramente o papel cósmico do milagre e que o mundo é devido ao milagre, isto é, que foi feito pelo Verbo Criador, e que ele não é devido a algum funcionamento ou algum processo automático, ainda que altamente intelectual. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito. João, capítulo 1, versículo 3. Diz o Evangelho: e o que dissemos sobre o milagre e a máquina, o fazer e o funcionar, é a analogia microscópica da afirmação do alcance macroscópico do Evangelho segundo João. Ora, todas as coisas feitas pelo Verbo abrangem também a recordação na memória vertical e moral. O ato da recordação pertence à esfera do fazer, portanto, à do milagre, e não à esfera do funcionamento. A recordação na memória lógica é mistura do fazer e do funcionamento. A recordação na memória mecânica é só funcionamento. Se a recordação é ato análogo à ressurreição de Lázaro,
O que será o esquecimento? O esquecimento apresenta escala análoga à da recordação. Ele pode verificar-se automaticamente, semi-automaticamente e de maneira livre e consciente, segundo a categoria da memória na qual ele se verifica. Na memória mecânica, o esquecimento é automático. As coisas são esquecidas. Na memória lógica, as coisas se afastam e se apagam aos poucos, caso não sejam lembradas de tempos em tempos no campo da atenção consciente. Na memória moral e na memória vertical, nada se esquece, posto que o esquecimento é ato moral da vontade. Examinemos o esquecimento segundo o procedimento adotado para a recordação, começando pela extremidade da escala na qual o esquecimento é o ato da consciência e na qual ele é compreensível. Todos sabem por experiência própria que qualquer esforço consciente comporta concentração ou recolhimento e, portanto, o esquecimento consciente e voluntário de muitas coisas que não se referem ao objeto de concentração ou de recolhimento. Quando oramos, recitando o Pai Nosso, esquecemos-nos durante algum tempo não só dos afazeres cotidianos, mas também de todas as outras orações. O mesmo acontece com os valores espirituais e divinos. Eles acarretam o esquecimento dos valores do mundo fenomênico. As 3 etapas do caminho que leva à união da alma com Deus, da purificação, da iluminação e da união, são a história de um só esforço crescente de concentração da alma em Deus. São João da Cruz, falando do efeito da experiência da união atual das faculdades da alma com Deus, diz: depois de beber na adega interior o vinho misterioso da mais alta sabedoria de Deus, a alma se esquece de todas as coisas deste mundo. Os conhecimentos de antigamente e até todas as ciências humanas lhe parecem pura ignorância em comparação com esta ciência que ela acaba de adquirir. Cântico Espiritual, estrofe 17. E ainda: quanto mais a memória se une a Deus, tanto mais fracos se tornam seus conhecimentos distintos a anteriores, até desaparecerem completamente. Isso se dá quando, pela sua perfeição, ela chega ao estado de união. No começo da união, quando é feito o trabalho de união, é inevitável o grande esquecimento de todas as coisas, uma vez que suas formas e suas perfeições se apagam aos poucos da memória. A memória é absorvida em Deus. Mas quando a alma já tem o hábito da união, o que para ela é o soberano bem, ela não tem mais esquecimentos do gênero no que concerne à sua vida moral e natural. Ao contrário, ela denota perfeição superior em todas as ações que são convenientes ou necessárias, embora essas ações não provenham mais do conhecimento e das percepções da memória. Subida do Monte Carmelo, livro 3º, capítulo 1º. Acrescento que os mestres da Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga ensinam a prática do esquecimento completo do mundo fenomênico como meio para se chegar ao recolhimento perfeito. O ensinamento do esquecimento se encontra também na Kabbalah mística e na mística muçulmana, como também no sufismo. O esquecimento é o meio de transição de um estado de consciência para outro. Até no caso do sono, que pode ser considerado como êxtase natural, é necessário esquecer o mundo do dia para passar ao mundo da noite. Para alguém adormecer, precisa poder esquecer. A insônia
é devida à impossibilidade de esquecer. E o despertar? Ele é simultaneamente o ato de recordação do mundo diurno e do esquecimento do mundo noturno. O despertar seria incompleto, e o é muitas vezes, se as experiências do mundo noturno não fossem esquecidas. A noite se misturaria com o dia e a consciência seria incomodada nas tarefas e nos deveres do dia a dia, tendo sua concentração impedida pelo assédio das reminiscências noturnas. E a morte e o nascimento? Se a união mística da alma com Deus é o esquecimento do mundo fenomênico e a recordação de Deus, a morte é simultaneamente o chamado do alto e o esquecimento embaixo. As 3 etapas do caminho que conduz à união da alma com Deus, a purificação, a iluminação e a união, se repetem depois da morte. O purgatório é a purificação, catarsis, que precede a iluminação, ou céu, e o céu é o estado da alma quando ela chega à união com Deus, análoga à que os místicos experimentam em sua vida terrestre. Essa união, num e noutro caso, torna-se habitual, o que é o soberano bem para a alma, a qual se recorda de novo da terra e de suas provações. A memória manifesta, então, uma perfeição superior em todas as suas ações dirigidas para a terra, como São João da Cruz o diz da alma que tem o hábito da união e cuja memória tem suas funções quase ressuscitadas. Eis o que explica o culto dos santos. Eles são almas que têm o hábito da união, estando por isso de posse da memória superior divinizada, da qual fala São João da Cruz. E não procuram a união com Deus, porque já estão unidos a Ele. Por isso agem na terra em nome de Deus, com os olhos voltados para a terra e não para Deus. Eles agem como órgãos da vontade de Deus. Igualmente acontece com as hierarquias celestes, com os anjos, por exemplo. Os anjos da guarda não poderiam ser guardas dos homens se seus olhares estivessem voltados para Deus, porque assim estariam absorvidos na contemplação de Deus. É graça a sua união habitual com Deus, isto é, graças ao fato consumado da união da sua vontade com a vontade divina, que eles podem cumprir sua tarefa de guardas dos homens. Eles conhecem a vontade divina de maneira cega, pela intuição obscura de sua vontade, isto é, pela fé perfeita, ao passo que o que vem é a terra e a vida humana na terra. Seus olhos, como os dos santos, estão voltados para a terra. Esta é a razão do culto dos anjos da guarda. Quanto ao nascimento, também ele pode ser santo ou natural, isto é, pode ser ato de obediência à vontade divina ou efetuar-se em decorrência de apelo da terra. Uma alma pode ser enviada à terra, como pode ser atraída pela terra. No primeiro caso, trata-se de ato análogo à recordação da memória vertical e moral, isto é, análogo ao milagre de ressurreição de Lázaro. No segundo caso, trata-se do acontecimento semi-voluntário e semi-involuntário, no qual a alma cai, às vezes sem perceber, na esfera da atração terrestre, que a leva ao nascimento, fazendo-a esquecer aos poucos suas experiências do alto. O nascimento é, então, simultaneamente, o esquecimento do céu e a recordação da terra. De igual forma, não acontece com o nascimento santo. Nele, a recordação do divino é a força que efetua a encarnação.
Não é então graças ao esquecimento do divino que a alma se encarna, mas graças à sua recordação. É no estado de união habitual com Deus que a alma se encarna. Assim, a sua vontade não perde a recordação do divino. Essa recordação, firmemente fixa em sua vontade, age nela durante toda a sua vida terrena. Falar-se-á então de missão ou de eleição, e com toda razão, porque a verdadeira missão não é o que o homem se propõe fazer na terra segundo seus gostos, seus interesses e seus ideais, mas o que Deus quer que ele faça. As missões arbitrárias, embora inspiradas pelas melhores intenções do mundo, só contribuíram para atrapalhar a história humana. É às tais missões que devemos não poucas crises que perturbaram as tradições vitais da humanidade. Semelhantes a cometas passageiros, elas transtornaram o desenrolar tranquilo e construtivo do verdadeiro progresso. A verdadeira missão na Terra serve à causa do enobrecimento e da espiritualização do que é, isto é, daquilo que vive como tradição. Ela traz o impulso que rejuvenesce e intensifica a tradição. As missões arbitrárias, ao contrário, visam revolucionar o curso da história da humanidade e substituir por inovações intrínsecas aquilo que vive como tradição. Levando as coisas ao extremo, poder-se-ia dizer que a verdadeira missão aperfeiçoa tudo o que é humano na Terra: a família, a civilização, a cultura, a religião, etc. Ao passo que as missões arbitrárias podem chegar a fazer apelo ao exterior, isto é, aos marcianos e aos venusianos, para que venham reger os negócios da terra. Ora, o nascimento, o despertar e a recordação de um lado, e a morte, o sono e o esquecimento do outro, constituem, por assim dizer, duas colunas força da realidade. Elas se manifestam tanto na respiração dos organismos, na circulação do sangue e na alimentação, como na memória e no ritmo do sono e do despertar, e no do nascimento e da morte. Elas são o sim e o não em todos os domínios, no mental, no psíquico e no físico. A máxima do Evangelho, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, o que passa disso vem do maligno, Mateus capítulo 5, versículo 37, mostra seu alcance nesse contexto. O sim e o não são o essencial da realidade, isto é, a verdade pura e simples, ao passo que o que passa disso vem do maligno, isto é, pertence à esfera da serpente. Porque a serpente do Gênesis tem a sua palavra própria, a palavra que é o que passa além do sim e do não. Ela tem a posse de terceiro termo. Voltemos aqui à questão que pusemos no começo desta carta, a saber, dizendo não morrereis, a serpente simplesmente mentiu ou expressou uma verdade da ordem das verdades próprias do domínio da serpente? Em outros termos, qual é o que passa disso que a serpente acrescentou ao sim e ao não, entendidos como a vida e a morte? Se aceitas, caro amigo desconhecido, o que dissemos nas cartas precedentes sobre a diferença de princípio entre a vida e a eletricidade, entre o princípio da Virgem e o da serpente,
podes facilmente aprofundar o segredo do o que passa disso, oferecido e prometido pela serpente à humanidade, no que concerne ao sim e ao não compreendidos como a vida e a morte. Eis o segredo. A serpente ofereceu e prometeu, segundo um princípio do enrolamento, uma cristalização tal do ser humano que ele resistiria à morte e se tornaria, como se diria em inglês, death-proof, refratário à morte. Essa cristalização efetuar-se-ia por fricção, isto é, pela energia elétrica produzida pela luta do sim e do não no homem. Certamente sabes, caro amigo desconhecido, que há escolas ocultas ou outras que ensinam e praticam a cristalização e que há outras escolas que ensinam e praticam a irradiação, isto é, a descristalização completa do ser humano e sua transformação em sol, em centro de irradiação. Então os justos brilharão como sol no reino de seu Pai. Mateus, capítulo 13, versículo 43. Eis o fim prático das escolas de irradiação, às quais pertence o hermetismo cristão. As escolas de cristalização são muito numerosas e espalhadas. Algumas são totalmente secretas e contam com realizações muito importantes. Outras quase não vão além dos movimentos populares de saúde, de rejuvenescimento e de longevidade. Não falarei aqui das escolas totalmente secretas. O segredo é delas, não meu. Não falarei também dos movimentos mais ou menos populares. Para dar a conhecer o fim e os métodos das escolas de cristalização, escolhi como exemplo e ilustração uma escola oculta que se situa a meio caminho entre as escolas secretas e os movimentos populares, porque se tomou a decisão de se mostrar à luz do dia. Sou, pois, autorizado a falar dela e a citar seus documentos acessíveis a todos. Refiro-me à escola de Gurdjieff e citarei a obra de Uspensky, In Search of the Miraculous, editora Stock, 1950. Eis o ensinamento de Gurdjieff sobre a prática da sobrevida como foi compreendido e formulado por Uspensky. Durante uma conferência, alguém levantou a questão da reencarnação, perguntando também se pode acreditar em casos de comunicação com os mortos. Há várias possibilidades, diz Gurdjieff, mas deve-se compreender que o ser de um homem, tanto em vida como depois da morte, se é que ele continua a existir depois da morte, pode ser de qualidade muito diferente. O homem-máquina, para o qual tudo depende das influências externas, para o qual tudo acontece, que agora é tal homem e no momento seguinte é outro, e mais tarde um terceiro, não tem futuro de espécie alguma. Ele está enterrado e é tudo. Ele é pó e retorna para o pó. Esta palavra se aplica a ele. Para que ele tenha vida futura de qualquer espécie que seja, é necessária certa cristalização, certa fusão das qualidades interiores do homem. É necessária certa autonomia em relação às influências externas. Se há em algum homem alguma coisa que possa resistir às influências externas, essa coisa poderá resistir também à morte do corpo físico. Ainda que alguma coisa sobreviva, seu futuro pode ser variável. Em alguns casos de cristalização completa, pode produzir-se depois da morte o que se chama reencarnação, e em outros, o que se chama existência no além. Nesses dois casos, a vida continua no corpo astral ou com a ajuda do corpo astral. Sabeis o que essa expressão significa.
Mas os sistemas que conheceis e que falam do corpo astral afirmam que todos os homens têm tal corpo. Isso é completamente falso. O que é chamado corpo astral é obtido por fusão, isto é, por uma luta, por um trabalho interior terrivelmente duro. O homem não nasce com o corpo astral. Somente pequeno número de pessoas o adquirem. Se ele se formar, poderá continuar a viver depois da morte do corpo físico e poderá também renascer em outro corpo físico. A fusão e a unidade interior são obtidas pela fricção, pela luta do sim e do não no homem. Se um homem viveu sem conflitos interiores, se não se opõe a nada do que lhe acontece, se vai sempre a favor da corrente, deixando-se levar pelo vento, permanecerá como é. Mas se instaurar nele uma luta interior, e principalmente se nessa luta ele seguir determinada linha, então gradualmente começarão a se formar nele alguns traços permanentes. Ele começará a se cristalizar. A cristalização é possível sobre qualquer base. Tomai como exemplo um bandido autêntico. Conheciam assim no Cáucaso. Um bandido dessa espécie, com um fuzil na mão, ficará nas proximidades de uma estrada atrás de uma grande pedra, horas e horas, à espera de oportunidade. Outro é monge, tem medo do diabo, passa a noite batendo a cabeça contra o solo e rezando. Assim, a cristalização se completa. Tais pessoas podem tornar-se imortais. Página 57 e 58. Sublinhemos os pontos essenciais do texto acima. Em primeiro lugar, é o corpo físico que dá origem ao que é chamado corpo astral, o qual será portador de sobrevida. Em seguida, a imortalidade, que não é direito de nascença da alma humana, nem dom da graça divina. Ela se faz pela cristalização, num corpo físico, de um corpo novo que pode resistir à morte e sobreviver à destruição do corpo físico. A alma criada por Deus não existe. Ela deve ser criada pelo homem a partir do corpo físico humano. Ela é uma quantidade de energia cristalizada dentro do corpo físico humano e gerada por ele, produzida por fricção ou pela luta do sim e do não no homem. Porque tanto o bandido como o monge e o ocultista podem tornar-se imortais pela energia que produzem com seu esforço. Trata-se, portanto, de plano de construção a partir do corpo físico, de uma torre de 4 andares, página 69 deste livro, que se eleva da esfera da mortalidade à da imortalidade, da terra ao céu. A Bíblia conhece esse projeto de se construir uma torre cujo ápice penetre nos céus e de se fazer um nome a fim de não ser disperso sobre a terra. É o ideal e o método mais que milenar da construção da Torre de Babel. Eis o que Gurdjieff diz a esse respeito. Abre aspas. Segundo o antigo ensinamento, do qual ainda subsistem traços em muitos sistemas de ontem e de hoje, quando o homem antigo atinge o desenvolvimento mais completo, que lhe é possível em geral, ele se compõe de 4 corpos. Esses 4 corpos são construídos por substâncias que se tornam cada vez mais finas. Interpenetram-se e formam 4 organismos, os quais, embora independentes, têm entre si uma relação bem definida, capaz de ação independente. O que permite a existência de 4 corpos é o fato de o organismo humano, isso é, o corpo físico, ter organização tão complexa que pode desenvolver-se sob certas condições um organismo novo e independente, que oferece à atividade da consciência um instrumento muito mais adequado e mais sensível do que o corpo físico. Nesse segundo corpo, sob certas condições, pode formar-se um terceiro corpo, também com características próprias.
No terceiro corpo, sob certas condições, pode crescer um quarto corpo, tão diferente do terceiro como o terceiro é diferente do segundo e como o segundo é diferente do primeiro. Página 69. Fecha aspas. O ensinamento oriental descreve de maneira seguinte as funções dos quatro corpos, seu crescimento progressivo e as condições desse crescimento. Imaginemos um vaso ou uma retorta cheia de diversos pós metálicos. Entre esses pós, que estão em contato uns com os outros, não existem relações definidas. Cada mudança acidental da posição da retorta modifica a posição relativa dos pós. É impossível estabilizar as relações mútuas dos pós em estado de mistura mecânica. Mas devido à sua natureza metálica, eles podem ser fundidos. Para isso, acende-se um fogo especial sob a retorta. Com o aquecimento, eles se fundirão e se misturarão uns com os outros. Assim, os pós se encontram no estado de composto químico. O que estava na retorta é agora indivisível, individual. Isto é uma imagem da formação do segundo corpo. O fogo, graças ao qual se obtém a fusão, é produzido pela fricção, a qual, por sua vez, é produzida pela luta, no homem, do sim e do não. Abre aspas. O processo pelo qual novas propriedades podem ser comunicadas ao amálgama corresponde ao processo de formação do terceiro corpo. O processo de fixação desses caracteres adquiridos corresponde ao processo de formação do quarto corpo. Assim, o homem verdadeiro tem muitas propriedades que o homem comum não tem. Uma dessas propriedades é a imortalidade. Página 73 e 74, fecha aspas. O fogo especial acendido sob a retorta é devido à fricção, a qual, por sua vez, é produzida pela luta entre o sim e o não. Esse fogo é o que entendemos por eletricidade. É graças à eletricidade ou à energia produzida pela fricção que se opera o processo de cristalização. Também os arquitetos da Torre de Babel se serviram do fogo para preparar os materiais para a construção. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. Gênesis capítulo 11, versículo 3. O essencial do método de construção da Torre de Babel é a cristalização inversa. A cristalização normal, a pedra, é o estado final do processo de transição do estado gasoso para o estado líquido e o estado líquido para o estado sólido. Assim, o vapor se torna água líquida e a água se torna gelo. O gelo é vapor cristalizado. Do mesmo modo, uma intenção geral, mas quente e ardente, torna-se uma corrente do pensamento discursivo, o qual, por sua vez, chega a uma fórmula bem definida. Em outros termos ainda, o espiritual se torna psíquico e o psíquico se torna corporal. O processo de cristalização normal é, portanto, o da concretização do alto para baixo. Espírito primeiro, alma segundo, corpo terceiro. O processo de cristalização designado como construção da Torre de Babel se realiza ao contrário, de baixo para cima. Corpo primeiro, alma segundo, espírito terceiro. Trata-se da transformação do psíquico e do espiritual em corpo.
É assim que queremos vencer a morte e realizar a imortalidade corporal. Porque, se o espírito e o psíquico, tornando-se corporais, tornam-se mortais, não seria possível que o corporal, elevando-se ao psíquico e ao espiritual, se torne imortal? Esse desígnio é realizável ou não passa de ilusão pura e simples? Embora essa questão pertença ao quadro dos problemas do 16º arcano maior do tarô e seja tratada na 16ª carta, consideremos aqui alguns fatos para tirarmos deles uma primeira resposta. Os fatos aos quais me refiro são da sobrevida corporal, isto é, as manifestações físicas atribuídas, certa ou erradamente, a pessoas mortas ou a fantasmas. Os fantasmas existem. Isso não é questão de crença, mas de fato. Uma literatura imensa, sem falarmos das experiências pessoais, testemunha a existência dos fantasmas. Agora não se trata mais de acreditar ou negar, mas de compreender e explicar. Os fantasmas existem. Acontece às vezes, depois da morte de uma pessoa, que a pessoa ou alguma coisa dela, ou semelhante a ela, se manifeste de maneira externa e física, ruídos, movimentos, etc., como energia ativa. É como se certa quantidade de energia, libertada depois da morte, mas permanecendo condensada, se manifestasse como alguém ou como corpo individual. A análise das manifestações dos fantasmas permitiu-me reunir os seguintes traços característicos. 1. O fantasma é um ser constituído de energia elétrica psicofisiológica e de consciência inferior à da pessoa humana normal. 2. A consciência que se manifesta pelas ações do fantasma, pela sua maneira de agir em geral, é muito limitada e extremamente especializada. Somos tentados a caracterizá-lo como maníaco, uma vez que ele se manifesta como cristalização de uma só paixão, de um só hábito ou de uma só ideia. 3. A energia que constitui o fantasma se enfraquece com o tempo, contanto que não seja alimentada pela atitude afirmativa e favorecedora do ambiente humano. Ela se esgota. Pode-se fazê-la desaparecer, seja pelo ritual do exorcismo da igreja, seja pela oração individual, seja por ação especial e corajosa, que consiste em apertar e aspirar o fantasma, de modo a recebê-lo em si e a dissipar a sua energia elétrica. Não ouso recomendar o último método, por causa do perigo do choque elétrico. Poderia ser excessivo quando a energia do fantasma passa pelo organismo de quem o trata assim. Acrescento, contudo, que essa experiência do choque elétrico dá a certeza absoluta da natureza elétrica do corpo do fantasma. Ela pode também oferecer a prova, no foro interno, é claro, de que o fantasma não é alma de defunto, mas sim fardo que lhe pertence, ligado à alma de algum defunto por vínculo fatigante de responsabilidade. No caso que mencionei, logo depois da dissipação da energia elétrica do fantasma pela sua passagem para outra pessoa, o defunto se apressa em manifestar sua gratidão pela libertação desse fardo pesado por meio de sonho muito vivo e muito claro. O que é então o fantasma?
É exatamente o que Gurdjieff ensina do produto da cristalização psíquica efetuada a partir do corpo físico, o qual pode resistir à sua morte. É o corpo astral, que evidentemente não tem nada a ver com o corpo astral do hermetismo, o qual, na verdade, é o conjunto das recordações psíquicas da alma. O corpo astral do qual Gurdjieff diz que, se ele se formar, poderá continuar a viver depois da morte do corpo físico. Se ele não renascer no decorrer do tempo, morrerá também. Ele não é imortal, mas pode viver por muito tempo depois da morte do corpo físico. Página 57. Fecha aspas. O fantasma se forma sempre em consequência da cristalização, isto é, de um desejo, de uma paixão ou de um desígnio de grande intensidade que produzem um complexo de energia no ser humano. Assim, o bandido autêntico, postado horas a fio com um fuzil na mão, atrás de uma grande pedra nas proximidades de uma estrada, e o monge que por medo do diabo bate a cabeça na terra e reza a noite toda, cristalizam em si mesmos um complexo de energia, um duplo psicoelétrico que poderá, como complexo compacto, resistir à morte. Essa mesma coisa que se produz nos homens possuídos de desejos, de paixões e de desígnios fortes, pode ser realizada e acabada metodicamente mediante o uso científico da construção da Torre de Babel. Poder-se-á, assim, não só animar o duplo cristalizado de um desejo, de uma paixão ou de um desígnio dominante, mas também muni-lo de aparelho intelectual de funcionamento muito desenvolvido e de memória mecânica, na qual fiquem armazenados os fatos da experiência do plano físico. O eu de tal ocultista poderia então aliar-se a esse duplo que é portador de sua memória e de seu intelecto e encarnar-se de novo, tendo evitado o purgatório e todo o caminho da purificação, da iluminação e da união, que é a sorte da alma depois da morte. O caso do ideal e do método de construção da Torre de Babel não depende, então, de ilusão pura e simples. Trata-se de outra espécie de imortalidade, a saber, daquela a qual a serpente do Gênesis se referiu quando disse: se comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não morrereis, porque o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal produz no homem a fricção interna da luta entre o sim e o não, e essa fricção, por sua vez, produz o fogo elétrico que efetuará a cristalização, cujo produto resistirá à morte. Eis o sentido da promessa, ou do programa, da serpente. Este programa está subjacente no método milenar da construção da Torre de Babel e constitui o núcleo esotérico, o segredo oculto da ciência materialista em geral. Escolhemos Gurdjieff e Ouspensky como exemplos do ideal do método da construção da Torre de Babel, mas Gurdjieff, que é francamente materialista, no verdadeiro sentido da palavra, e desprovido de qualquer senso místico, só fala em nome do maior número. Ele não faz senão constatar com clareza aquilo que anima e estimula de maneira inconsciente ou semi-consciente milhares e milhares de sábios voltados à causa da longevidade e da vitória da causa universal da construção da Torre de Babel sobre a morte, por meio da ciência humana, sem Deus e sem mística.
Gurdjieff é apenas representante da causa da ciência materialista, o qual, sabendo o que quer, sabe também o que a ciência materialista quer. Ele era, aliás, de boa índole, estava sempre de bom humor, era bom filho e bom companheiro e também inteligente e de bom senso. Seria falso, portanto, ver nele um profeta das trevas ou instrumento de missão satânica especial. Não, ele era simplesmente bom representante da sabedoria deste mundo, isto é, do bom senso e da experiência empírica, sem nenhum misticismo. Gurdjieff não é mais satanista do que Pavlov, o célebre fisiólogo russo, ou qualquer outro representante da ciência materialista. Seu ensinamento prático e teórico sobre a cristalização do baixo para cima seguramente não é compatível com o processo de individuação de Jung, nem com o hermetismo cristão e com a Kabbalah. Porque também o hermetismo ensina uma cristalização, mas de baixo para cima, isto é, a cristalização da qual o próprio hermetismo, enquanto filosofia e saber, é produto, sendo a mística cristalizada a gnose, e sendo a gnose cristalizada a magia, e sendo a magia cristalizada a filosofia, e o saber, que recebem o nome de hermetismo. Assim, fazendo abstração dos estádios intermediários, pode-se dizer que o hermetismo é a mística cristalizada, ao passo que o ocultismo materialista de Gurdjieff substitui e abole a mística pela ciência materialista cristalizada. Voltemos ainda à questão do começo desta carta. A serpente do Gênesis simplesmente mentiu? Agora estamos em condições de responder. Não. Ela opôs à imortalidade divina outra imortalidade, a da cristalização de baixo para cima, ou da Torre de Babel, e apresentou o programa temerário, mas real e realizável, com vistas a uma humanidade que seria composta dos vivos e dos fantasmas, reencarnando-se esses últimos quase imediatamente e evitando o caminho que leva ao céu, passando pelo purgatório. Vemos assim, caro amigo desconhecido, por que a Igreja tem sido hostil à doutrina da reencarnação, se bem que o fato das repetidas reencarnações tenha sido conhecido, não podendo ser ignorado de grande número das pessoas fiéis à Igreja e detentoras da experiência espiritual autêntica. O que é avisado pela Igreja é o perigo de reencarnação pela via do fantasma, via pela qual se evitam as etapas da purificação do purgatório, da iluminação e da união celeste. Porque a humanidade, durante sua vida terrestre, poderia sucumbir à tentação de se preparar para uma vida terrestre futura, em lugar de se preparar para o purgatório e para o céu. Preparar-se para uma vida terrestre futura, em lugar de se preparar para a eternidade, vem a ser a cristalização no sentido da formação do duplo elétrico, do corpo do fantasma, que por sua vez poderia servir de ponte para uma encarnação e outra e constituir um meio de se evadir do purgatório e de se evitar o confronto com a eternidade. É necessário preparar-se durante a vida terrestre para o encontro com a consciência completamente despertada, o que é o purgatório, e para a experiência da presença do eterno, o que é o céu, e não para a vida futura terrestre, o que seria a cristalização do corpo do fantasma. É 1000 vezes melhor nada saber sobre o fato da reencarnação e até negá-la do que voltar os pensamentos e os desejos para a vida futura terrestre e ser tentado a recorrer aos meios oferecidos pela promessa da imortalidade feita pela serpente. Eis, pois, repito,
o motivo pelo qual a Igreja, desde o começo, foi hostil à ideia de reencarnação e fez o possível para que essa ideia não se enraizasse na consciência e, sobretudo, na vontade da humanidade. Confesso que sérias objeções de ordem moral fizeram-me hesitar por muito tempo antes de me decidir a escrever sobre o perigo que a doutrina da reencarnação comporta e sobre o abuso que se pode fazer dela e que, na verdade, se faz. Estou certo, caro amigo desconhecido, de que compreendes o peso da responsabilidade de quem se decide a tratar da reencarnação, não como pertencente ao domínio da experiência esotérica, isto é, íntima, mas como ensinamento exotérico a vulgarizar, a fim de convencer a todos. Foi essa responsabilidade que me determinou a falar do abuso prático do fato da reencarnação. Rogo-te por isso, caro amigo desconhecido, que examines à luz da consciência moral a questão de saber se é justificável e desejável o modo de tratar a reencarnação como ensinamento exotérico, que foi adotado e praticado em geral tanto pelos representantes do movimento ocultista francês dos séculos XIX e XX, como pelos teósofos, antropósofos, Rosacruzes, etc. Acrescento que, em última análise, trata-se não só do perigo moral da evasão do purgatório e da experiência da eternidade, mas também da substituição de uma imortalidade por outra, a saber, da de Deus pela da serpente. Porque há duas mortes e duas imortalidades. A morte da qual fala o pai da parábola do filho pródigo. Este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Lucas, capítulo 15, versículo 24 e 32. É o afastamento do pai de sua casa, ao passo que a morte do corpo físico equivale ao afastamento do plano físico e do campo elétrico da gravitação terrestre, da qual falamos na 12ª carta do arcano enforcado. A recusa de tomar o caminho do purgatório e do céu equivale à recusa de voltar para a casa do Pai, isto é, equivale à decisão de continuar afastado do Pai. É isso precisamente que é a morte no sentido divino. A cristalização completa é, pois, a morte completa do ponto de vista divino. Ao passo que a vida completa é o estado de irradiação como o Sol, isto é, o de descristalização completa. Assim, as palavras divinas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres terás de morrer, significam que, no dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, afastar-te-ás de mim. E a promessa da serpente, não morrereis, significa: vivereis afastados de Deus, mas eu me encarregarei da continuação ininterrupta de vossa vida na horizontal, suprindo a falta da sabedoria e do amor divinos pelo intelecto e pela eletricidade psicofísica que serão a fonte de nossa vida. Portanto, a serpente entendeu por vida o que Deus entendeu por morte e vice-versa. Ora, o hermetismo, tanto o antigo e pré-cristão como o cristão, sempre sustentaram a tese fundamental de toda verdadeira mística, de toda verdadeira gnose
e de toda a verdadeira magia sagrada segundo a qual há vida e morte verticais e vida e morte horizontais. Vida e morte verticais com letra maiúscula, morte e vida horizontais com letra minúscula. E que a cruz da humanidade, a cruz do Calvário, é a das duas vias, a das duas mortes opostas. Assim, a ressurreição não é só o triunfo da vida, com V maiúsculo, sobre a morte, M minúsculo, mas ainda o triunfo da vida sobre a vida. Ela é a vitória da vertical sobre a horizontal, da irradiação sobre a cristalização. Por isso, as mulheres que foram muito cedo ao sepulcro não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E os dois homens que lhes apareceram em vestes fulgurantes lhes disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 5. Não procuremos também nós entre os mortos aquele que está vivo. E, sobretudo, não procuremos a imortalidade da vida, com V maiúsculo, no domínio da morte, no domínio do intelecto conduzido pela eletricidade, ou, para usarmos uma imagem tirada da Cabalá, no domínio de Samael montado no dragão. A fonte da certeza da sobrevida e da imortalidade não são os fantasmas nem as almas do além. Essa fonte está em outro lugar. Onde? Na experiência do núcleo do ser humano e de sua relação com o sopro, a luz e o calor de Deus.